Agora, o governo do Distrito Federal traça plano de segurança para posse no Congresso Nacional. Bruno Pinheiro de volta ao Jornal da Manhã. Bruno, como que está esse esquema todo para posse de deputados e senadores, que acontece na quarta que vem, é isso? Justamente há uma semana, né, Adriana? Segurança reforçada, esse evento após as invasões aqui no Palácio do Planalto, lá no Congresso Nacional, onde o evento vai acontecer, a eleição da mesa diretora do Congresso Nacional. Diante disso, a governadora, em exercício aqui do Distrito Federal, está reunindo com as autoridades, com as forças de segurança, com homens da Polícia Militar, o novo comandante, inclusive também da Polícia Militar, e um planejamento, uma segurança jamais vista, segundo o que nós ouvimos numa entrevista coletiva. Ontem mesmo, ao lado da governadora, o interventor Ricardo Capelli voltou a falar sobre a importância de reforçar essa segurança aqui na capital durante esta semana e justamente durante o evento no Congresso Nacional. Vamos ouvir o que disse o interventor Ricardo Capelli. O plano está pronto, mas a gente ajusta ele, o ajuste final, o ajuste fino, na segunda-feira, dia 30, às 17 horas, numa reunião aqui no nosso Centro Integrado de Operações, que é a reunião de ajuste fino. Mas o plano está pronto, vamos fazer uma mobilização condizente com a importância que tem a eleição, a posse dos deputados e senadores e a eleição da mesa das duas casas, assim como a reabertura do ano judiciário. É isso então, Cláudia. Adriana, melhor dizendo, é importante ressaltar essa informação sobre essa segurança. Homens da Força Nacional que ainda estão aqui na capital federal, diversos ônibus, essa região aqui do Palácio do Planalto, reforçada a segurança lá no Congresso, a segurança humana, os homens, e também há um reforço para que evite um certo contato, até mesmo de vários manifestantes, de conseguirem acessar ali o Congresso Nacional, porque diante de uma certa dificuldade, um revanche também sobre as eleições, né, de quem será o nome escolhido, isso tudo é uma certa ameaça e existe um receio disso se repetir. Então é importante a segurança ser reforçada. A gente vai continuar acompanhando. Só para finalizar, Adriana, rapidinho, essa movimentação aqui no Palácio do Planalto já está acontecendo com a chegada dos governadores, que vão se reunir daqui a alguns minutos na reunião que vai iniciar às 9 da manhã com Luiz Inácio Lula da Silva. Adriana? Claro, importante garantir essa segurança, ainda mais depois do começo do ano. Valeu, Bruno. Fernando Capês. A gente, então, começa o nosso ano político oficialmente já na semana que vem. É grande a expectativa para isso e, principalmente, claro, para que tudo aconteça em paz nessa data importante, em 1º de fevereiro. E há pouco também, Capês, se você puder comentar, eu trazia informação com relação à Operação Lesa Pátria, que, segundo informações da Polícia Federal, passa a ser permanente. Ela age em alguns estados do país ainda para identificar e punir os responsáveis pelos ataques em 8 de janeiro, Capês. Bom, sem dúvida alguma, esses ataques ocorreram também por uma omissão injustificável de autoridades que deveriam ter monitorado aquele acompanhamento pelas redes sociais, o planejamento da ação, o financiamento, o que parecia inicialmente ser uma manifestação normal, como tantas outras que ocorreram no país, aos poucos foi se revelando como uma ação premeditada por alguns grupos. E esses grupos não foram previamente identificados. Então, essa falha de segurança e a falha também de policiamento preventivo, ostensivo, protegendo ali os próprios municipais, onde os poderes da República exercem os seus poderes, os próprios federais, onde os poderes da República exercem os seus poderes, tudo isso contribuiu para essa eclosão desse episódio lamentável. Claro que é importante, essa investigação ela tem que prosseguir, ela tem que identificar quem foram aqueles que, os cérebros da organização, aqueles que planejaram esta ação, que deram a estrutura necessária para que a operação fosse realizada. Claro que muita gente ali entrou de gaiato, estava a gente andando, nem sabia o que estava caminhando, não sabia que estava sendo usado como massa de manobra. E separar esse joio do trigo também é muito importante. Então, essa operação tem que ser permanente, mas é uma operação que necessita individualizar as responsabilidades, a ação, a contribuição
e a participação de cada um desses membros. Feito isso, é possível, num diferentes graus de responsabilidade, indiciar alguns por organização criminosa e atentado contra o exercício dos poderes, que está no Código Penal, artigo 359, letra L, e também a lei da organização criminosa. Outros, simplesmente pela prática de crimes de dano, que ainda tem uma pena que, infelizmente, não é muito elevada no nosso Código Penal. E alguns que estavam ali andando, simplesmente não estavam praticando ilícito nenhum. É importante não ter uma operação de arrastão generalizada, que se identifiquem as responsabilidades, cada um deles. E que agora, iniciando o ano político do país, agora com a eleição no Congresso Nacional, principalmente do Senado, vai ser uma eleição bastante polêmica, que não se repita aquela omissão, que as autoridades façam o planejamento adequado, que façam a proteção, o isolamento da área, e que não se repitam mais esses atos tão tristes que envergonharam o país. Diogo Schelp, primeiro grande evento na Câmara e no Senado desde o 8 de janeiro, na quarta-feira que vem, e a Operação Lesa Pátria passa a ser permanente. Pois é, a questão da segurança para esse dia 1º realmente parece que está em melhor condição do que aquela que levou aos atos de 8 de janeiro, pelo próprio fato de que o acampamento, né, de manifestantes que pediam uma intervenção militar no processo eleitoral, ele não existe mais, foi desmontado. E também não se permitirá, obviamente, a chegada de dezenas de ônibus com pessoas de todo o país com essas intenções golpistas, como foi permitido na véspera daqueles atos de 8 de janeiro. Então, isso por si só já reduz bastante o risco de que algo parecido volte a acontecer. Em relação às investigações e às punições, de fato, é preciso separar aqueles que cometeram crimes mais graves, que fizeram depredação, vandalismo e assim por diante. Mas é bom lembrar que todos que estavam ali naquela manifestação, né, tinham a intenção de reverter o resultado eleitoral. Estavam descumprindo, estavam violando o Código Penal no ponto em que se fala sobre a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Aliás, aqueles que estavam na frente dos quartéis, mesmo pacificamente, né, acampados, eles estavam pleiteando algo que é ilegal. Né? Você não pode esperar, incitar, por exemplo, e pedir às Forças Armadas que façam isso, né? que interfiram nos outros poderes ou que impeçam o funcionamento dos outros poderes. E era exatamente essa a pauta daquelas pessoas. Muitas delas provavelmente não sabiam, não entendiam a gravidade do que elas estavam fazendo. Elas falavam em intervenção federal, achando que pudesse acontecer algo desse tipo, como se a Constituição previsse, né, que as Forças Armadas, dentro do Estatuto da Intervenção Federal, interferisse num processo eleitoral. Isso não é o que significa intervenção federal. Intervenção federal é o que aconteceu depois para conter justamente a questão da segurança e evitar fatos como aqueles que aconteceram no dia 8 de janeiro.